Quando meu relacionamento de 2 anos chegou ao fim, voltei a morar sozinho. O silêncio, que antes parecia tão desejado, agora ecoava pelos cômodos como um lembrete constante de que eu estava só. As noites eram longas e o celular se tornava companhia, deslizando sem rumo pelo Tinder e outros aplicativos, buscando, talvez, um rosto que pudesse preencher aquele vazio. Já fazia alguns meses que eu estava solteiro. Conheci algumas pessoas nesse meio tempo, mas nada parecia se enraizar. Foi numa dessas noites, entre um deslize e outro, que dei match com Tracy. Trocamos Snapchat, mas logo tudo se apagou na mesma brisa fria que trouxe nosso encontro. Ela assistia meus stories, mas as palavras não fluíam entre nós. Lembrei de quando isso acontecia na faculdade, mas agora, nos meus 20 e tantos anos, toda essa dança das redes parecia mais vazia, quase infantil. Sou contador. Dinheiro bom, mas uma rotina que pesa nos ombros. Quando minha ex se foi, achei que o silêncio seria meu aliado. Mas bastou um mês para perceber que talvez eu seja uma pessoa feita para compartilhar momentos, mesmo que pequenos. E foi assim que me vi de novo nos aplicativos. Não tanto em busca de amor, mas de companhia. Qualquer desculpa para sair de casa. Era dezembro. A cidade brilhava com luzes de Natal quando, sem esperar, Tracy reagiu a uma foto minha nos stories. Falou sobre fazermos algo natalino juntos. Sugere patinar no gelo, visitar as decorações da vila. Mas ela sorriu e disse: "Por que não decoramos sua árvore?" Eu tinha uma árvore de Natal, mas ela dormia no sótão desde o último ano. Disse a Tracy que não tinha montado ainda, uma tarefa difícil de encarar sozinho. Ela se ofereceu para ajudar e combinamos às 9 daquela noite. Quando o relógio bateu 7h30, me vi correndo até a loja de bebidas para comprar vinho. Voltei para casa, limpei cada canto. Desde a separação, aprendi que a sujeira não se esconde sozinha. E o que antes era feito a 2, agora recaía só sobre mim. Às 9, me ajeitei no sofá, fingindo que assistia a um filme. A sala estava aconchegante, mas o tempo parecia arrastar os minutos. Tracy não apareceu de imediato. Mandei mensagem, esperando, até que às 9h30, ela respondeu: "Estou aqui fora." Quando abri a porta, fui pego de surpresa. Ela era alta, mais do que eu imaginava, mais do que eu. Eu, com meus 1,78 metros, olhei para cima. Tracy, provavelmente, ultrapassava 1,83 metros. O perfume dela era forte, quase como se quisesse gritar sua presença. Mas havia algo por trás daquele cheiro doce, uma nota oculta, quase imperceptível. Sentamos no sofá, pernas tocando, tão próximas que o calor dela parecia atravessar o tecido das calças. Eu a observava. Ela parecia mais velha, talvez um pouco desgastada. O encanto que existia nas mensagens não se refletia no rosto à minha frente. Perguntei se ela queria vinho, e ela aceitou. Quando brindamos, mal toquei minha taça antes de um respingo vermelho manchar o azul claro do meu sofá. Quis gritar, mas respirei fundo, correndo para a cozinha em busca de um pano. Enquanto eu tentava apagar o estrago, ela se desculpava, e eu repetia: "Está tudo bem." Mas algo entre nós parecia ter mudado. Para aliviar o momento, sugeri montarmos a árvore. Subi ao sótão e passei a ela peça por peça. Quando cheguei à maior parte, ela a segurou com facilidade. Sua força me impressionava. Montamos a árvore sob a melodia suave de canções natalinas. Enquanto eu buscava os enfeites no porão, deixei Tracy sozinha na sala. O vinho subiu rápido, mais do que eu esperava. Meus passos ficaram lentos. No silêncio, percebi que talvez eu estivesse tentando montar mais do que uma árvore naquela noite. Não sou de beber muito, meu corpo não aguenta. Mas, naquela noite, parecia estranho o jeito que a fraqueza tomou conta de mim. Subi a primeira caixa do porão, cada degrau um desafio maior que o anterior. Quando cheguei ao topo, olhei em volta. Tracy não estava mais ali. Primeiro pensei que ela estivesse no banheiro, mas o silêncio do cômodo vazio me encarou de volta. Chamei seu nome. Nada. Cada quarto era um eco de ausência. Tentei mandar uma mensagem no Snapchat, mas ela nunca abriu. Percorri os cômodos, o coração inquieto. Ela sumiu. Simples assim. Não sabia o que pensar.
Será que ela me achou estranho? Feio? Senti o peso do cansaço me puxar para o sofá. Ele parecia mais macio do que antes. Quase me abraçava. Peguei o celular, verificando de tempos em tempos se ela lia a mensagem, enquanto a TV sussurrava no fundo. Mas então, a noite virou sombra. Acordei no escuro. O brilho da tela do celular foi a primeira coisa que vi, mas algo se revelou na penumbra. Um contorno. Alto. Firme. Parado diante de mim. Não gritei. Nem sei porquê. Apenas abaixei o celular, devolvendo a escuridão ao ambiente. O nome escapou dos meus lábios. Tracy. Nada. Acendi a lanterna do telefone, e lá estava ela. Tracy. Silenciosa. Apenas olhando para mim, de cima. Meus músculos pareciam presos, como se o próprio medo me segurasse ao sofá. Eu tentei chamá-la de novo, mas as palavras eram fracas. Então, sem aviso, ela virou-se e correu. Os degraus rangeram sob seus pés pesados enquanto descia apressada. Logo depois, um estrondo ecoou. Talvez a porta se fechando atrás dela. Cada minuto que passava clareava minha mente. Meu corpo lentamente voltou a responder. Verifiquei o Snapchat, mas ela havia sumido. Apagada. Como se nunca tivesse existido. Fui até a janela. Apenas o meu carro estava ali. Nenhum sinal de como ela havia chegado. Revirei a casa inteira, procurando algo que pudesse ter desaparecido. As gavetas, o armário, cada canto. No fim, tudo parecia intacto, exceto os remédios. Todos os frascos tinham sumido. Vitaminas, suplementos, meu Adderall, até o velho vidro de oxicodona que guardei após uma cirurgia. Um frasco de vodka também tinha desaparecido, mas o restante parecia intocado. Liguei para a polícia. Dei-lhes o nome de usuário dela no Snapchat, explicando que não sabia mais nada sobre Tracy além do que ela havia me contado. Um nome que talvez nem fosse real. Os policiais bateram na porta do meu vizinho, mesmo sendo 1 da manhã. Eu estava ao lado deles enquanto perguntavam se ele tinha visto ou ouvido algo. Nada. Tracy desapareceu como um fantasma. Mas agora eu sei. Ela não era apenas uma garota estranha. Tracy, ou seja lá quem fosse, era alguém perdido. Talvez uma mulher mais velha do que dizia, lutando contra algo maior. Eu acredito que ela estava desesperada. Aquele perfume forte era um escudo para esconder algo que nem litros de fragrância podiam apagar. Ela colocou algo no meu vinho. Não sei o que, mas foi suficiente para me apagar por tempo o bastante para que ela vasculhasse a casa em busca de qualquer coisa que pudesse levar. E eu nunca vou esquecer o que senti ao abrir os olhos e vê-la ali, parada, observando na escuridão. Naquele Natal, eu não montei a árvore. Foi quando percebi o porquê daquela pilha de lenha ao lado da lareira imensa na sala. Havia 3 quartos, mas claro, só precisávamos de um. Colocamos nossas malas no segundo quarto. Fiz o de sempre, abri a geladeira para ver se estava funcionando, liguei a TV, testei os canais e olhei por todas as janelas. Havia um sótão, mais como um loft, com uma mesa de sinuca e alguns sofás espalhados. O porão também existia. Então, por curiosidade, desci para explorá-lo. Era grande, maior do que eu esperava, mas distante da atmosfera acolhedora do Airbnb. Frio, escuro, e mais parecido com uma lavanderia esquecida ou uma oficina do que um espaço de convivência. Foi quando ouvi uma batida na porta. Apressei-me para atender. Diante de mim estava um homem de talvez uns 40 e tantos anos. Vestia uma calça de moletom cinza e um casaco rasgado, desbotado em um tom amarelado de marrom. Ele sorriu. "Como estão vocês?" perguntou. Respondi que estávamos bem, e perguntei se ele era o anfitrião. Ele disse que administrava o lugar com seu irmão. Perguntei o nome e ele respondeu: Tom. Ele comentou que morava ali perto, na casa ao lado, e que qualquer coisa que precisássemos, era só chamar. Agradeci, e o vi partir pela neve. Achei curioso que ele sabia que eu estava com Charlotte. Ela não veio à porta, mas talvez o irmão dele tenha contado. De fato, eu havia comentado com Mike, o anfitrião, que passaria um tempo lá com minha namorada para algo festivo. A noite caiu, e a escuridão foi pintada com flocos de neve. Acendemos o aquecedor e começamos a preparar nosso jantar: coxas de frango, brócolis,
batatas e pão de milho. Simples, mas gostoso. Jantamos no sofá, com as luzes da árvore de Natal brilhando no canto da sala, iluminando o ambiente enquanto assistíamos o Expresso Polar. Era o único filme decente de Natal nas plataformas de streaming. Nós amamos o Natal. Depois do filme, quando o jantar parecia finalmente ter sido digerido, saímos para o deck, prontos para o ofuro. As luzes de Natal brilhavam lá fora, um mar de pequenas faíscas coloridas na escuridão. A neve caía devagar, e tudo parecia perfeito, até que as bolhas do ofuro cessaram e o silêncio se instalou. Foi então que ouvimos passos inconfundíveis, vindos de algum ponto da propriedade. Charlotte olhou para mim, e eu para ela. Sussurrei se deveria perguntar quem estava ali, mas ela disse não. Ficamos em silêncio. Os passos foram se afastando até que desapareceram. Falei que devia ser um cervo, mas no fundo eu sabia. Não eram passos de animal. Voltamos para dentro. Tomamos um banho rápido, tão rápido quanto a água quente permitiu antes de se tornar um jato gelado que nos fez gritar. Mandei uma mensagem para Mike. Ele respondeu em meia hora, intrigado, dizendo que enviaria alguém para verificar o aquecedor no dia seguinte. Naquela noite, o sono nos abraçou por pouco tempo. Acordamos com batidas violentas na porta da frente. Charlotte me sacudiu, apavorada. Eu quis me levantar, mas ela insistiu para que eu não fizesse nenhum som. A verdade é que eu não queria abrir aquela porta. Os golpes ecoaram 3 vezes. Tensos, ficamos sentados na cama, sussurrando entre nós até que o silêncio voltou. Tranquei a porta do quarto. De manhã, escrevi para Mike sobre as batidas. Ele parecia confuso e surpreso, mas disse que, se acontecesse de novo, devíamos chamar a polícia. Não era uma resposta que inspirava confiança, mas o que mais ele poderia dizer? Quando saí para limpar meu jipe da neve, vi pegadas frescas ao redor da casa. Lembrei-me das batidas da noite anterior. As pegadas não estavam cobertas de neve. Eram recentes. Foi então que Tom apareceu, vindo de trás do meu carro. Contei sobre o problema do aquecedor e as batidas. Ele disse que sabia do aquecedor e que estava ali para consertá-lo. Quando mencionei as pegadas, ele apenas olhou e comentou que havia gente estranha por ali, mas eram inofensivos. Tom entrou, andou pela casa e depois desceu ao porão. Mandei uma mensagem a Mike. Tom está aqui olhando o aquecedor. A resposta veio rápida. Tom, o encanador se chama Tom. Respondi. Seu irmão? Mike digitou. Não tenho nenhum irmão. Meu coração afundou. Corri até Charlotte e disse para pegarmos nossas coisas, em silêncio. Colocamos tudo no carro. Ao ligar o Jeep, vi pelo retrovisor Tom vindo em nossa direção. Pesei fundo e fomos embora. Mike chamou a polícia, mas eles não encontraram ninguém. A ideia de que aquele homem esteve nos observando desde nossa chegada me assombra. Ele estava lá, enquanto nos banhávamos na quentura do ofuro, enquanto dormíamos sob as luzes de Natal. Ele bateu a porta naquela noite. Ainda bem que partimos. E assim termina a história de uma noite de Natal que nunca será esquecida. Imagine estar naquela cabana, cercado pela neve e pela escuridão, com o silêncio apenas quebrado pela presença de um estranho que talvez estivesse à espreita. O que você faria? Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais contos aterrorizantes e compartilhe com quem adoraria ouvir algo que pode tirar o sono. E lembre-se, nem toda solidão é segura, e nem todos os visitantes são bem-vindos. Até a próxima. E cuidado ao olhar pela janela à noite. Quem sabe o que pode estar observando você?